Boa tarde, colegas e amigos petroleiros. Estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, dia 24 de agosto, aproximadamente 19 horas, e vamos falar do tema preferido por todo mundo, AMS. Depois de travarmos uma longa batalha para que pudéssemos ficar tranquilos com relação a Petros, eis que surge no ar um novo, grande e preocupante problema chamado AMS, Assistência Multidisciplinar de Saúde. Eu tenho recomendado aqui para todos vocês que não deixem de ir aos sites oficiais da ANBEP, da AIPET e das federações FNP e FUP. E eu vou trazer um pouquinho de tudo o que está acontecendo em relação à AMS Petrobras, das negociações, do que a Petrobras tem respondido, o que as associações e federações fizeram ou estão fazendo, qual é a expectativa em relação às mudanças, o boleto fica, não fica, a associação vai ser criada, não vai ser criada, o que a EPET já fez, o que a ANBEP já fez, o que as federações já fizeram. E vou lembrar a vocês todos mais uma vez que, dois pontos, um embaixo e outro em cima, é o seguinte: são artigos longos e eu não vou conseguir ler para vocês todos os artigos, mas eu vou dar a fonte onde eles estão e vocês vão, com certeza, lá no site da AIPET, da ANBEP, da FUP, da FNP, e verão o artigo na íntegra. Aqui eu vou dar uma falhinha sobre o que está acontecendo e tentar posicionar vocês para que vocês possam saber que as coisas estão caminhando do jeito que elas estão e não do jeito que a gente gostaria, mas estão acontecendo algumas coisas boas e outras não tão boas. E precisamos estar atentos só para variar mais um pouco. E vamos começar por um artigo publicado na revista eletrônica da AIPET no dia 18 de agosto. O artigo foi escrito pelo colega Cláudio da Costa Oliveira, que é membro da AIPET, é um dos componentes do conselho da AIPET e que volta e meia está escrevendo artigos importantíssimos, não apenas sobre a AMS, mas também sobre a própria Petrobras e principalmente sobre a Petrobras e também sobre a Petros. Eu convido a todos vocês a irem lá no site oficial da AIPET e lerem a íntegra o que escreveu o Cláudio da Costa Oliveira em 18 de agosto. Diz ele: já passou da hora de sindicatos e associações entrarem com pedidos de liminar exigindo a paralisação dos descontos do pseudo-déficit em relação à AMS. É um artigo muito interessante, muito bom, que traz gráficos e informações comparativas, números importantes que provam por A mais B que, a rigor, não houve esse alegado déficit de 2018-2019 que os gestores da AMS informam que houve. Na verdade, houve uma confusão de apreciação de números e foi colocado determinado número onde não deveria ser e acabou causando uma imagem de déficit quando na verdade, quando a rigor, não houve esse déficit. Você vai acreditar no que eu estou dizendo para você? Não deve. Você deve ir lá na página da AIPET e ler o artigo por inteiro e verificar que o Cláudio da Costa Oliveira, que não é o Cláudio Costa, diretor, ou melhor, gerente de RH da Petrobras, e sim conselheiro da AIPET, tá legal? Dia 18 de agosto, um artigo escrito por Cláudio da Costa Oliveira sobre a AMS mudou os números do seu relatório
em 2019 sem avisar ninguém. E, na sequência, ele diz: já passou da hora de sindicatos e associações entrarem com pedidos de liminar exigindo a paralisação dos descontos dos pseudos déficit. Por quê? Porque a Petrobras, se você ainda não percebeu no seu contra-cheque, vá lá na página da AMS da Petrobras, você vai ficar sabendo o quanto você deve para a Petrobras em termos de AMS. É um mar, é um saco sem fundos, na verdade, né? Porque devemos, de repente, a Deus e ao mundo. Estamos aposentados para pagar dívidas, essa que parece a tônica, né? Quando, na verdade, está faltando clareza, está faltando número concreto e até mesmo os números que são publicados nem sempre são fidedignos e respeitáveis sob o ponto de vista de se acreditar. Por falar nisso, queremos acreditar que houve erro, que houve engano e que nada tenha sido proposital. Ainda no dia 18 de agosto, aliás, no dia 18 de junho, próximo passado, no mesmo site da EPET, o Cláudio Costa de Oliveira diz o seguinte: em 18 de junho próximo passado, publiquei um artigo com o título AMS cobra déficit que não existiu, como podemos ver a seguir. No artigo completo, você vai ver um monte de gráficos, um monte de números comprovando o engano, assim esperamos, que a Petrobras comete ao dizer que há déficit, quando, na verdade, houve erros de avaliação, houve erros contábeis, houve erros de interpretação, eventualmente, mas que esperamos todos que sejam corrigidos para que a transparência seja, de fato, eficaz e verdadeira. Diz o Cláudio: não existe código de ética nem de conduta, muito menos transparência. Vale tudo. Em 24 de agosto de 2020. Esse artigo já foi lido muitas vezes e precisa ser mais lido do que nunca. Na continuidade, diz o Cláudio da Costa Oliveira, que para a atual administração da Petrobras, Castelo Branco e Cláudio Costa, respectivamente presidente da Petrobras e gerente executivo do RH, a falta de respeito e consideração com os seus funcionários já é uma marca. Concordamos, ou seja, eu, Ângelo Cataldo, concordo plenamente com essa falta de respeito que a gestão da Petrobras está tendo com os empregados, não só da ativa, mas principalmente os empregados aposentados, pois não se respeita o que fica combinado nos acordos coletivos de trabalho. Continua o artigo. A política de RH implantada se baseia no assédio, na coação e no terrorismo, modelo provavelmente copiado das fazendas brasileiras escravagistas do século XVIII. Eu concordo plenamente, eu acho que a política econômica adotada no Brasil hoje é, de fato, uma política escravagista relacionada ao século XVIII da Casa Grande Senzala, pois estamos vendendo tudo baratinho, tudo para nos livrarmos do que é precioso, importante e estratégico para a nação brasileira, não apenas para a Petrobras e para os empregados da Petrobras, mas para o Brasil como um todo, tá? Hoje, o que não falta na Petrobras são feitores e capitão do mato, incompetentes para a empresa, mas muito bem pagos para fazer o trabalho sujo. O deles está guardado. Completa, assim, de uma forma sucinta, o artigo escrito por Cláudio da Costa Oliveira, que eu recomendo expressamente vocês lerem por inteiro na página da AEPET, ok? Agora vamos falar um pouquinho na página da ANBEP. A página da ANBEP, a ANBEP também está engrossando e endossando o tom com relação
a AMS da Petrobras e não esperávamos nada diferente e não desejamos nada diferente disso, pois, afinal de contas, os velhinhos da ANBEP também são ex-petroleiros, também utilizam a AMS e a ANBEP é uma das maiores, se não a maior, é a maior associação de ex-petroleiros com aproximadamente 36 mil petroleiros associados, né? Portanto, esperamos bem mais e muito mais da ANBEP e eu convido vocês todos a irem lá no site da ANBEP oficial e lerem tudo que é publicado, lerem na íntegra, não apenas serem informados assim em pílulas que eu coloco aqui para vocês, para estimular vocês a irem ao site e lerem o que está sendo transcrito aqui de forma resumida. Com o objetivo de suspender a decisão judicial de 15 de maio, que favoreceu todos os beneficiários da AMS ao manter a forma de pagamento por meio de desconto em folha, a Petrobras entrou com um mandato de segurança e perdeu mais uma vez. De vez em quando a gente tem alguns juízes que são condescendentes com a nossa classe. Conforme já foi noticiado anteriormente, a Petrobras quer implantar o pagamento via boleto de forma unilateral. Isso aconteceu e, felizmente, foi suspenso, o que poderá aumentar a inadimplência dos seus beneficiários. É a preocupação de todos, principalmente de quem conhece a realidade dos petroleiros, principalmente a realidade dos mais velhos que não têm acesso aos meios de comunicação, não têm acesso ao smartphone, não sabem utilizar e não sabem como proceder diante de uma cobrança por boleto, tendo em vista que ao longo da vida inteira pagaram sempre no seu contra-cheque. Na decisão da juíza Gabriela Canelas Cavalcante, evocou o artigo 8º do Estatuto do Idoso, que explica: o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, já que a alteração pode ser prejudicial ao idoso. Ainda tem gente que pensa, além de pensar com a cabeça, também faz o coração funcionar e aliados são muito bem-vindos, porque é preciso considerar essa questão da idade, do idoso, da locomoção, de ir de um lado para o outro em tempos de pandemia, pegar ônibus, descer ônibus, não ter dinheiro para pegar um táxi para ir para um banco onde possa pagar. Enfim, são problemas sérios que o Estatuto do Idoso também observa e que a gestão da Petrobras se esqueceu de observar. Prezado Cláudio Costa, gerente executivo da Petrobras, veja bem, mire-se no exemplo da juíza Gabriela Canelas Cavalcante e olhe com cuidado, com empatia para os velhinhos aposentados da Petrobras que deram a você hoje um posto de tamanha importância e você não está reconhecendo, infelizmente, o que esse povo todo, 286 mil dependentes da AMS, fizeram e fazem pela Petrobras. Permitem, inclusive, que você, não concursado, não empregado da Petrobras, exerça um mandato de gerente executivo e os prejudique. Não é correto, não é humano, não é decente, não é transparente, não é bom para a Petrobras e muito menos para os aposentados da Petrobras e para aqueles que passaram 30, 40, 50 anos fazendo essa Petrobras imensa que vocês não estão cuidando direito. E não estão cuidando direitos também dos ex-empregados da Petrobras. É lamentável, é uma pena, mas tudo pode ser corrigido. Depende só da empatia, de se colocar no lugar do outro e entender as dificuldades, não apenas pensar no lucro. Afinal de contas, a Petrobras já passa dos 60,
né? Também é uma senhora idosa que precisa ser cuidado com mais respeito. O Castelo Branco precisa ter um pouquinho de respeito com a história da Petrobras e abandonar, aliás, o sonho de privatizá-la. Sabemos que o sonho talvez não seja dele, ou não seja apenas dele, e sim do Paulo Guedes e das 7, 8 irmãs que desejam ardentemente ter em mãos a gestão e o destino de uma empresa que é orgulho do Brasil, orgulho de todos os petroleiros. Essa é a deixa para você, prezado presidente da Petrobras, prezado gerente executivo de RH. Vamos lá, continuando, ainda tem mais. A Ambep também no dia 21/20 publicou uma outra notícia importante para todos os petroleiros, que está relacionada à Covid-19. Exatamente. Momento ruim, momento difícil, que o Brasil inteiro está sofrendo, na verdade não está vivendo, está sofrendo, já são 115 mil mortos, sei lá quantos milhões já infectados, e precisamos que essa assistência médica seja válida, inclusive para esse aspecto. Então, lá no site da Ambep você vai encontrar essa notícia por inteiro, no site da AMS também tem, mas vá onde você quiser. Vá no site da Ambep, vá no site da IPET, vá no site da AMS, da Petrobras. Fique aqui no canal, escute, entenda, observe e depois decida. Informe-se muito mais, porque os artigos são longos. Eu sei que você, às vezes, faz comentário aqui dizendo que eu falo demais, mas é impossível não se empolgar com os assuntos que nós vivemos e com o que está acontecendo. E eu quero passar essa empolgação para você, para que você participe e se mexa. É preciso se mexer e agir, apesar da idade. Você olha para mim e você não dá 50 anos, né? Claro que não tenho 50, tenho muito mais. Vamos lá. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, decidiu que a partir do dia 14 de agosto, os planos de saúde voltem a cobrir os testes sorológicos para Covid-19. Se você não sabe, fique sabendo, havia sido suspenso. Os testes servem para auxílio e diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-19, mas não substituem o famoso PCR padrão ouro para este tipo de diagnóstico. A AMS Petrobras oferece a cobertura com análise técnica prévia para pesquisa do IgG ou anticorpos totais, IgA, IgG, IgM, tanto pela livre escolha quanto pela nossa rede referenciada, ou sei lá o que poderá ser acessado no portal da AMS, estando sujeita à atualização diária. O exame é considerado de pequeno risco, ou seja, a coparticipação do beneficiário, ou seja, 50% você terá que pagar. Ok? Continuando ainda sobre os temas que você pode encontrar nos sites oficiais de cada uma das federações também, vamos agora para o site da FUP e dos Sindipetros, que nos dá o seguinte recado: a Petrobras desiste de implantar o boleto para a cobrança da AMS no dia 21 de agosto de 2020. É importante que você tenha essa informação na íntegra. E por ser um assunto um pouco mais comprido, eu vou parar por aqui. Te convido a assistir o próximo vídeo. Nós vamos voltar a esse tema. Assine o canal, distribua para todos os amigos e colegas para que todos saibam o que está acontecendo. E assine também o canal se você ainda não é assinante, tá legal? Um grande abraço. A gente se vê já já.